Bem-vindo ao Connect Verso, onde o entretenimento, as curiosidades e a educação se conectam. Prepare-se para explorar novas ideias, descobrir o inesperado e aprender de um jeito que você nunca viu. Conecte-se com o conhecimento. Conecte-se com o entretenimento. Conecte-se com o Connect Verso. Inscreva-se agora e embarque nessa jornada. No coração do Egito, erguem-se monumentos colossais, testemunhas silenciosas de um passado glorioso. As pirâmides do Egito desafiam o tempo e a compreensão humana. Como foram construídas? Qual o seu significado? Estas perguntas ecoam através dos séculos. Preparem-se para uma viagem no tempo. Vamos desvendar os segredos das pirâmides. A construção das pirâmides do Egito é uma das maiores façanhas da engenharia da história da humanidade. Como os antigos egípcios conseguiram erguer estruturas tão colossais com as ferramentas rudimentares que possuíam? Essa pergunta intriga a humanidade há séculos. A teoria mais aceita é que os egípcios utilizavam rampas para transportar os blocos de pedra, que podiam pesar toneladas. Essas rampas seriam construídas com terra, tijolos de adobe e madeira. À medida que a pirâmide crescia, as rampas também se estendiam, formando verdadeiras montanhas artificiais. Imaginem a cena. Milhares de trabalhadores puxando os blocos de pedra por essas rampas, usando cordas, alavancas e muita força física. Um trabalho árduo, realizado sob o sol escaldante do deserto, como carregar o pão de cada dia, mas em proporções faraônicas. A forma exata como as rampas eram construídas e utilizadas ainda é tema de debate entre os especialistas. Alguns acreditam que as rampas eram retas, enquanto outros defendem que elas eram em espiral, contornando a pirâmide à medida que ela era erguida, como um caracol gigante. Outra teoria sugere que os egípcios utilizavam um sistema de rampas internas, construídas dentro da própria pirâmide. Essas rampas seriam desmontadas após a conclusão da construção, como um palco que se desmonta depois do show. Independentemente da técnica utilizada, a construção das rampas em si já era uma tarefa monumental, exigindo um planejamento preciso e uma logística complexa. Algo como organizar o Carnaval do Rio, mas com muito mais areia e menos samba. As pirâmides do Egito não eram apenas túmulos grandiosos. Elas eram, acima de tudo, um símbolo do poder da fé. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte, e as pirâmides eram vistas como portais para o mundo espiritual. Um portal mágico, em proporção monumental. Para os egípcios, a morte não era o fim, mas apenas uma etapa da longa jornada da alma. Acreditava-se que, após a morte, o faraó iniciava uma viagem perigosa pelo submundo, enfrentando desafios e perigos até alcançar a vida eterna, como uma corrida de obstáculos para chegar ao paraíso. As pirâmides, com sua imponente forma triangular, erguidas como se apontassem diretamente para o céu, representavam a ascensão do faraó ao mundo dos deuses. Eram, portanto, um símbolo de esperança e de fé na imortalidade, como um abraço reconfortante diante do desconhecido. Seção 5: Faraós e o poder das pirâmides. As pirâmides também eram um símbolo do poder político dos faraós, como um Cristo redentor da época, mas em versão pirâmide. Ao construir esses monumentos grandiosos, os faraós demonstravam sua riqueza, poder e autoridade. As pirâmides eram uma forma de perpetuar a memória do faraó e garantir que ele fosse lembrado por toda a eternidade. A construção de uma pirâmide era um projeto colossal, que mobilizava milhares de trabalhadores durante décadas. Somente um líder poderoso e rico como o faraó poderia comandar tal empreendimento. A grandiosidade das pirâmides servia para impressionar os súditos e os inimigos do Egito, transmitindo uma imagem de poder e magnificência, como um desfile de carnaval, mas com muito mais pedra e menos purpurina. Seção 6:
mãos que construíram um sonho. Quem eram os trabalhadores? A construção das pirâmides do Egito exigiu um esforço humano colossal, como construir uma Itaipu binacional, mas naquela época e com muito menos ferramentas. Mas quem eram os homens e mulheres que ergueram essas estruturas monumentais? Contrário à crença popular, as pirâmides não foram construídas por escravos. Evidências arqueológicas recentes sugerem que as pirâmides foram construídas por trabalhadores livres, que eram pagos por seus serviços. Esses trabalhadores eram, em sua maioria, camponeses que migravam para as obras durante a época das cheias do rio Nilo, quando não podiam trabalhar no campo, como um bico para complementar a renda, mas em escala monumental. Esses trabalhadores se organizavam em guildas e tinham acesso a cuidados médicos, alimentação e moradia. A construção das pirâmides era, portanto, um trabalho árduo, mas não era realizado sob condições de escravidão. Seção 7. Escravos ou trabalhadores livres. A crença de que as pirâmides foram construídas por escravos é um mito que se popularizou a partir do século XIX, influenciado pela visão romantizada da escravidão na antiguidade, como se fosse uma novela de época. No entanto, não há evidências arqueológicas que sustentem essa teoria. Pelo contrário, as evidências apontam para a participação de trabalhadores livres na construção das pirâmides. As inscrições encontradas nas paredes das pirâmides e nos túmulos dos trabalhadores revelam que eles eram tratados com respeito e dignidade. Alguns trabalhadores até mesmo se orgulhavam de sua participação na construção desses monumentos sagrados, como um pedreiro que se orgulha de ter ajudado a construir uma catedral. Seção 8. Mistérios e teorias. Seriam as pirâmides fruto de civilizações desconhecidas? Apesar de conhecermos muito sobre as técnicas de construção e o significado das pirâmides, alguns mistérios ainda intrigam os pesquisadores, como o mistério do Triângulo das Bermudas, mas em versão arqueológica. A precisão matemática e astronômica das pirâmides, por exemplo, é impressionante. Algumas teorias, consideradas heterodoxas pela comunidade científica, sugerem que os antigos egípcios podem ter recebido ajuda de civilizações mais avançadas na construção das pirâmides. Essas civilizações, que teriam existido em um passado remoto, teriam legado conhecimentos avançados de engenharia, matemática e astronomia aos egípcios, como se os ETs tivessem dado uma mãozinha, mas sem deixar rastros. Seção 9. Alienígenas na Terra dos Faraós? Uma das teorias mais polêmicas e populares é a de que as pirâmides teriam sido construídas por alienígenas, como se fosse um episódio do Arquivo X. Essa teoria, embora não tenha nenhuma base científica, se baseia na ideia de que os antigos egípcios não teriam tecnologia suficiente para construir as pirâmides. Os defensores dessa teoria apontam para a grandiosidade das pirâmides, a precisão de sua construção e os misteriosos relatos de avistamentos de OVNIs na antiguidade como evidências da intervenção extraterrestre, como se fossem discos voadores no céu do Egito. No entanto, é importante ressaltar que não há nenhuma evidência científica que comprove a existência de vida extraterrestre, muito menos sua intervenção na história da humanidade. Seção 10. A magia continua. O fascínio interminável das pirâmides. As pirâmides do Egito continuam a fascinar e intrigar a humanidade. Seja pela sua grandiosidade ou pelos mistérios que escondem, as pirâmides nos transportam para um passado distante. A cada nova descoberta, revelam um pouco mais de sua história e segredos. As pirâmides são um lembrete de que ainda há muito a descobrir sobre o passado da humanidade. Seção 11. Conclusão. Um legado de pedra. As pirâmides do Egito são um legado grandioso de uma civilização milenar,
testemunho da capacidade humana de sonhar grande, desafiar limites e construir o extraordinário. Ao contemplarmos esses monumentos, somos tomados por admiração e curiosidade. Elas nos conectam ao passado, inspiram a construir um futuro grandioso. E aí, curtiu o vídeo? Esse é só o começo da nossa jornada no Connect Verso, e a gente quer que você faça parte dessa história. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Toda semana tem novidade, curiosidades e muito mais para te surpreender. Somos um canal novo e cada inscrito faz toda a diferença. Queremos crescer junto com você e levar esse universo de conhecimento e entretenimento ainda mais longe. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo aqui no Connect Verso.